A gente fala muito sobre lesões no futebol, né? Tornozelo, joelho. Mas e aquela lesão que a gente não vê? A concussão. Ela é um assunto cada vez mais sério e com razão. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência para entender o que realmente acontece no cérebro de um jogador durante essa lesão tão oculta do nosso esporte. E para essa nossa análise ser bem fundamentada, a gente foi direto na fonte. Tudo o que vamos conversar aqui é baseado numa revisão sistemática, que é basicamente um pente fino nos estudos científicos mais importantes sobre o tema. Ou seja, é a visão mais completa que a gente tem da ciência até hoje. Primeiro de tudo, vamos alinhar os conceitos. O que é exatamente uma concussão relacionada ao esporte? Bom, não é só uma pancada na cabeça, não. É tecnicamente uma lesão cerebral traumática. A força do impacto, seja na cabeça, no pescoço ou até no corpo, viaja e é transmitida para o cérebro, causando uma pane temporária nas suas funções. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro está bem claro. Primeiro, como as concussões acontecem lá no campo. Depois, quem são os jogadores que correm mais risco. Aí a gente passa para os sintomas e como é a recuperação, discute a grande questão dos efeitos a longo prazo e, por fim, a gente resume o que a ciência sabe de fato até agora. Bora começar então pelo calor do momento, lá no gramado. Como é que uma concussão acontece de verdade durante um jogo? Os dados mostram um cenário que talvez seja um pouco diferente do que a maioria imagina. E aqui, olha só, a gente já tem um ponto bem interessante. Muita gente pode pensar que o principal vilão é cabecear a bola, mas não é bem assim. Disparado, a causa número 1 de concussões é o contato da cabeça com o outro jogador. Em alguns estudos, isso chega a quase 80% dos casos. O contato com a bola vem em segundo. E depois outros tipos de choque, como com a trave ou o chão. Certo. Agora que a gente já sabe como acontece, a pergunta é: quem está mais vulnerável? Qual posição em campo tem o maior risco? E é aqui que os dados nos trazem uma reviravolta bem surpreendente. Se a gente olhar os números absolutos, os números brutos, a resposta parece óbvia. Zagueiros e meio-campistas são os que mais sofrem concussões. Faz sentido, né? Afinal, são as posições com mais jogadores em campo, então é natural que o total de lesões seja maior. Goleiros ficam lá embaixo na lista. Mas será que essa é a história completa? Porque uma coisa é o número total de lesões, outra bem diferente é o risco individual. Então, o pulo do gato é perguntar: e se a gente ajustar essa conta pelo risco por jogador, o cenário muda? E aqui está a grande virada. Quando a gente calcula o risco relativo, os goleiros saltam lá para o topo da lista. Proporcionalmente, eles são os que correm o maior risco de sofrer uma concussão. É uma descoberta que vai contra a intuição, mas que aparece de forma consistente nos estudos. E por que essa diferença toda? A explicação é puramente estatística. Como tem muito mais zagueiros e meias em campo, o número total de lesões deles acaba sendo maior. O que isso nos diz de verdade é que, embora as situações de risco para goleiros sejam menos frequentes, elas são proporcionalmente mais perigosas. Ok, a lesão aconteceu. E agora? Começa a jornada de recuperação. Vamos dar uma olhada em como é essa experiência para o atleta, focando nos sintomas que aparecem logo de cara e no tempo que leva para voltar a jogar. Os sintomas logo após a concussão são bem conhecidos. Dor de cabeça, tontura e confusão quase sempre aparecem. Muitos atletas também descrevem aquela sensação de estar num nevoeiro, sabe? Com um pensamento mais lento, com dificuldade para se concentrar. É um quadro bem claro. A recuperação geralmente segue um cronograma, mas com algumas variações bem importantes. A maioria dos sintomas costuma sumir em até 4 semanas. Para jogadores adultos, a volta aos gramados acontece, em média, entre 1 e 3 semanas. Mas atenção, para atletas jovens, esse processo costuma ser mais lento. E tem mais um detalhe importante que a pesquisa aponta. Um dos estudos analisados na revisão notou uma diferença de gênero. As jogadoras de futebol podem levar um pouco mais de tempo para se recuperar e voltar a jogar, em comparação com os homens. É um fator a mais para se ter em conta. Agora a gente chega na parte talvez mais complexa e que gera mais preocupação. E o longo prazo? O que acontece com o cérebro anos depois de uma ou mais concussões? Essa é uma área de muita pesquisa e muito debate. E aqui é fundamental ser bem transparente. Ao contrário dos sintomas agudos, que são bem definidos, as descobertas sobre os efeitos a longo prazo ainda são muito misturadas. A ciência não tem um consenso claro e definitivo, é um campo em plena evolução. Este slide mostra bem essa divisão. De um lado, temos estudos que encontraram, sim, o impacto. Jogadores com histórico de concussão tiveram desempenho pior em testes de memória, atenção e planejamento.
Do outro lado, vários outros estudos não acharam diferença nenhuma entre jogadores com e sem concussão. Essa inconsistência é o grande desafio da área. Porém, no meio dessa incerteza, um padrão começa a aparecer em algumas pesquisas. É a ideia de uma relação de dose-resposta. O que isso quer dizer? Basicamente, que os efeitos podem ser cumulativos. Quanto maior o número de concussões que um atleta sofre, maior seria a chance de um impacto no desempenho cognitivo lá na frente. Então tá, depois de analisar todos esses dados, qual é a conclusão? O que a gente pode afirmar com segurança, com base na ciência de hoje, de acordo com essa grande revisão de estudos? Olha, a melhor forma de resumir é usar as palavras dos próprios autores do estudo. Eles dizem que a literatura sobre o assunto continua mista, ou seja, sem um consenso. E eles destacam a necessidade de mais pesquisas, com métodos padronizados e que acompanhem os jogadores por períodos bem mais longos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é a mais crucial de todas. Com o cenário científico ainda em construção e muitas respostas em aberto, o grande desafio é: como a gente pode proteger melhor a saúde dos atletas hoje, agora, enquanto a ciência continua buscando as respostas definitivas? É uma reflexão que segue guiando a medicina esportiva e as regras do futebol.